que nos interessa saber um pouco sobre o que o marxismo tem a dizer sobre o direito. Por que o marxismo? Alguém pode perguntar, né? Por que não uma outra teoria? O marxismo propõe fazer uma análise materialista das coisas, em oposição a uma análise idealista. E simplificando, o materialismo aqui é o seguinte: duvidar do que as pessoas, as instituições, as normas dizem sobre si mesmas e buscar as relações nas quais elas se inserem e os interesses que articulam. Tá certo? Então olha só que interessante. O marxismo propõe uma visão científica sobre a sociedade, né? Que seria uma visão materialista. Porque a sociedade, diferentemente da natureza, não é um objeto que está lá, parado. Né? Você não chega para um mundo biológico e pergunta: o que você, mundo biológico, como você se concebe, né? Não, ninguém nem... Não tem como. Agora a sociedade humana não, ela diz sobre si mesma: eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu tenho direitos fundamentais, eu busco construir uma sociedade livre, justa e igualitária, né? Todos são iguais perante a lei, o judiciário é neutro, e uma série de declarações que a gente pode falar, que o Estado busca o bem comum, onde há sociedade a direito, uma série de lugares comuns, ela diz sobre si mesma. Então o conhecimento sobre essa realidade não é algo trivial. Você tem que duvidar do que as instituições dizem sobre si mesma e buscar, por meio da teoria, conhecimento sobre como ela realmente é, o que ela realmente faz, a despeito do discurso. Ou às vezes, estando ali, acreditando que está colada no discurso, mas na prática cumprindo com um papel mais geral. Indo direto ao ponto, o que é esse papel mais geral e essa sociedade? Né? Então, conhecer do ponto de vista materialista o direito é relacionar o direito à estrutura da sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade capitalista. Então, é uma forma de sociedade própria, diferente das sociedades anteriores. Então, tem um critério de comparação. E uma estrutura de uma sociedade é o seguinte: ela pode variar. Se você for na Inglaterra e vier no Brasil, você vai falar: nossa, são coisas totalmente diferentes. Se eu for na Bolívia, você vai falar: são sociedades... Não, elas têm as diferenças dentro de uma mesma estrutura invariável. E essa estrutura se reproduz. Então, em primeiro lugar, conhecer o direito do ponto de vista materialista é relacioná-lo a essa estrutura da sociedade capitalista. Em segundo lugar, é entender como a dinâmica dessa sociedade determina os conteúdos do direito. Então, por que num determinado país é de uma determinada maneira, as normas são respeitadas, todos têm determinados direitos básicos, e em outro país não? Embora em ambos os ordenamentos jurídicos esteja declarado lá que todos são iguais perante a lei, todos têm direito à saúde, educação... É a luta de classes que determina. Claro, a economia, cultura, etc. Mas para o marxismo é essa luta entre grupos de interesses, que também são grupos internacionais. Não, mas só o marxismo faz isso? Não. Outras teorias também. Mas ele é a que eu conheço, é a mais difundida, que faz essa análise da sociedade capitalista e articula também os conhecimentos de outras disciplinas, da psicanálise, da cultura, por exemplo, das técnicas de poder. Então, quem for para a área de direito penal vai conhecer o Foucault. Ele também faz uma análise materialista das técnicas de dominação e poder. Como o poder entra no corpo das pessoas, na mente das pessoas, a partir do corpo ele determina e tal. A própria sexualidade, o que é normal, o que é anormal, a definir isso, o que é normal, o que é anormal, já cria um espaço de poder, alguém que está fora, alguém que está dominado, alguém que está dominando, etc. e tal. Então, o marxismo incorpora isso, mas numa visão global. Tem um modo de produção social, uma estrutura básica, grandes períodos históricos, e aí pode ter variação dentro desse modo de produção.
E a dinâmica é dada pela luta entre classes, frações de classes e grupos de interesses. E aí tem uma hierarquia, classes fundamentais, frações e grupos de interesses. Então, o direito cumpre com esse papel? Não. Por quê? Tem muitas teorias sobre o direito que não relacionam o direito à estrutura da sociedade capitalista. Não relacionam o conteúdo das normas e a eficácia das normas. Por que numa conjuntura determinada norma vale e em outra não vale? Não relacionam isso, a explicação disso à luta de classe. E tem teorias que sequer reconhecem a existência de uma sociedade capitalista, que acredita no que o direito diz de si mesmo. Então vivemos numa sociedade normal, não defino ela, se é capitalista, se não é e tal, e que não tem exploração, pode ter injustiça, mas estamos aqui numa concorrência, todos iguais, são sujeitos de direitos, livres, iguais para contratar, para estudar, para se formar, para comprar, vender, fazer contratos, ter sucesso econômico ou ter fracasso econômico. Aqueles que estão por cima, no plano privado e nos cargos públicos, são aqueles que têm mérito. São bons concorrentes, são bons trabalhadores, bons poupadores, bons estudiosos, e os que estão embaixo não são tão estudiosos assim, não são tão capazes, e isso explica as diferenças que existem na sociedade. Veja, o marxismo é uma crítica a isso. Não é por isso que existem as diferenças, é uma coisa anterior que constitui esses lugares diferentes. Aí uma pessoa pode até romper com esses grilhões, com essas determinações históricas, familiares, etc., que são impostas a ela. Pode, uma exceção, duas, num determinado contexto, abrir mais oportunidades, mas se você olhar a sociedade de longe, ela permanece estruturada em dois grandes grupos, e a tendência geral é que no grupo de baixo se reproduz o mesmo papel social e do de cima também. Vejam, a gente já está aprofundando, eu vou depois entrar no objeto aqui, não dá para passar por tudo, é uma coisa exploratória, eu mandei um texto para vocês aprofundarem, depois que vocês passarem no concurso, vocês falam, bom, agora tem aquele assunto legal lá para voltar. Mas veja, a gente já começa a lidar com o seguinte, meus alunos falavam muito isso, porque é verdade, essa injustiça decorre de um abuso de direito, não sei o que, da direito do trabalho, de um abuso de direito dos empregadores. Eu falava, olha, é verdade, muitos empregadores não cumprem com a lei, mas o que eu estou tentando dizer é que se ele cumprir com a lei, ainda assim, estruturalmente alguma coisa não fecha. Está fazendo sentido? Então vamos lá. O que é o direito? No nosso dia a dia, e uma postura que a ciência chama de empirista perante o objeto, você valoriza a experiência imediata. Quando, na verdade, a ciência começa exatamente com a desconfiança em relação à experiência imediata. Deixar a coisa em termos claros, né? O que é o empirismo? É acreditar que pela experiência imediata você tem contato com a realidade, com a verdade das coisas. Aí você fala assim, mas quando eu pego, por exemplo, na biologia que a gente estava falando, uma planta e vou ver a estrutura interna dela, eu ponho num microscópio e vejo. Aí vem a ciência e fala assim, parece que é isso, né? Que você está vendo diretamente, mas nunca é direto. É sempre mediado por uma teoria. No caso é a teoria da refração óptica, que está dentro do microscópio. Então, isso nas ciências naturais. Nas ciências humanas acontece a mesma coisa. Não dá para você abordar a realidade diretamente, tem que ter uma teoria. Porque sem teoria prévia, a gente sequer se comunica, né? Se a gente não tiver já na cabeça a teoria da linguagem, que eu chego aqui, devo me comportar, dizer boa noite, vocês respondem boa noite e tal. Veja, isso é uma mediação de ideias. Então, o real concreto não é uma coisa palpável. Quando eu falo concreto ou material em oposição ao ideal, não quer dizer que a gente não esteja tratando aqui de ideias, tá certo?
Mas então a realidade concreta é aquela que eu chego pela síntese de vários aspectos. Então, para simplificar, uma máxima da ciência, ela nunca é simples. Conhecimento é sempre o resultado de um trabalho intelectual, de estudo, de experiência também, que encontra a realidade como uma síntese de muitas determinações. Sendo determinações vários fatores, né? Vamos simplificar dessa maneira. Então, no direito, é isso que a gente vai buscar aqui. Vamos começar criticando o oposto, que é o que a gente toma contato na faculdade. Todos fizeram direito aqui, né? Então, na faculdade a gente tem lá na matéria propedêutica inicial, assim, o que é o direito? E a gente toma contato do início ao fim na faculdade com uma visão que o marxismo chama de empirista, ou seja, que valoriza a experiência imediata. Então, para nós, o direito, o que é na faculdade? É norma. E aí o marxismo vem e diz assim, olha, e até por isso é um indício de que está no caminho da ciência, está desconfiando da experiência, está falando, olha, parece que é, mas não é mais complexo. Essa ideia não vai ter como aprofundar tanto, mas ela é decisiva, assim, é o ponto que separa. Então as teorias empiristas são uma espécie de normativismo, o Kelsen é uma espécie de normativismo, o mais sofisticado que tem, o justnaturalismo é uma espécie de positivismo, de normativismo. Em oposição a isso, estaria uma concepção científica, que é o que a gente defende, na qual o direito não é a norma. Bom, o que é o direito se não é a norma? Adiantando o argumento, até porque hoje é só um panorama, não dá para ir aos pouquinhos, né? O direito é uma relação social, uma relação jurídica, uma relação que acontece na realidade, que tem um conteúdo jurídico. Então, essas relações acontecem na realidade, colocam concretamente o conteúdo jurídico, que eu vou falar o que é, e as normas seriam a cristalização disso no ordenamento. Mas as coisas existem juridicamente não porque o parlamento foi lá e teve a ideia de criar uma norma a respeito. Por exemplo, a letra de câmbio é uma regra jurídica, né? O título de crédito, esse tipo de coisa. Alguém inventou, o parlamento falou, bom, por que a gente não cria aqui uma letra de câmbio para os comerciantes trocarem crédito entre si? Não! Aconteceu concretamente na realidade, através dos contratos, e depois isso foi normatizado. Então, o direito, segundo o marxismo, é a relação jurídica. E essa é a estrutura lógica do direito, que eu vou falar. Tem um livrinho que eu sempre recomendo, jurídico, chama A Dogmática Jurídica do Princípio da Igualdade, de um autor chamado Celso Antônio Bandeira de Mello. Porque esse livro é sensacional, fininho. Primeiro pelo português dele, que é uma coisa à parte. Mas ele está dizendo, basicamente, está analisando o princípio da igualdade. Com isso, sem estar relacionado com o marxismo, ele destrinchou a relação jurídica, que é uma relação de igualdade. Ele diz assim, ó, tá aqui, essa é a base. Estou falando da igualdade, né, que eu vou chamar de equivalência. E é por isso que é a balança, né, o equilíbrio. Então ele está falando, ó, isso aqui é a base. Todas as normas, ela é legal até para confrontar com o normativismo. Todas as normas criam um discrimen. Então eu digo lá, o pai tem licença paternidade 5 dias. A gestante tem licença maternidade 120. Alguém chegou de Marte aqui e falou, mas não são todos iguais perante a lei? Por que que uma é uma pessoa, sujeito de direito, gênero feminino, tem 120 dias e a mesma pessoa que é igual perante a lei tem 5 dias? Aí o Celso Antônio explica, a norma prevê um discrimen que decorre de uma determinada situação
E ela tem que ter uma relação lógica que reestabelece a equivalência. Tudo bem que nesse caso o debate feminista avançou para o seguinte sentido: se você acredita que você está restabelecendo a equivalência, você não está, porque você criou dois papéis. Então a mulher cuida das crianças e o marido trabalha. Nos países desenvolvidos como é que é? Só por curiosidade, não tem nada a ver com o nosso tema. É uma licença parental igual para ambos. E eles dividem como é que vão fazer. Então veja, uma situação de discriminação. Outra, tem determinados cargos, aí vocês que estão estudando, exige uma idade mínima para ocupar, né? Acho que a presidência da República tem isso. O ministro Supremo tem isso. Alguém fala, pô, mas não são todos iguais perante a lei. Eu, Thiago Barizon, 30... Eu já posso. Vamos pegar alguém mais novo. Fala, bom, eu quero ser, não posso, por quê? Fala, não. Então uma situação particular estabelece a equivalência. Que equivalência? Entre o grau de poder. Eu vou mais além. Você fala, isso só se aplica ao direito privado. Não. Tem dois crimes aqui. Este é roubar. Pena. Não sei. Se tiver 4, vai ficar 4 anos, é isso? Como é que faz aquela comparação com matar? Matar alguém, pena? A mínima de 6. Mínima de 6. O que o ordenamento está dizendo aqui? Está discriminando por normas, tipos penais, situações distintas, roubar, matar, e aplicando penas distintas. Onde é que está a equivalência nisso? A equivalência está: você violou o bem jurídico, patrimônio, propriedade privada, certo? A sociedade valoriza esse bem com 4 anos de liberdade da pessoa. Você tirou a vida de alguém, né? Vida. Vou botar entre parênteses. É um atentado contra esses bens jurídicos. Equivale a 6 anos. Aí o que a criminologia crítica diz? Se você tiver um roubo qualificado, pesa mais do que um atentado contra a vida. Vocês estão percebendo que se você dominar a lógica de equivalência, você faz uma crítica interna a determinado conteúdo normativo? Mas ainda assim nós estamos aqui, entre sujeitos privados iguais e a equivalência. Então, isto aqui é o direito para o marxismo. Equivalência. Ok. Vamos lá. Tá legal até aqui? Guardem isso, vamos dar um passo para trás, falar do normativismo. O que seria o normativismo? O direito é um conjunto de normas. Gente, romper com essa ideia não é absolutamente nada fácil. Desde o primeiro passo que a gente deu num curso jurídico até agora, a gente sempre foi massacrado para entender que o direito é norma. E que o operador do direito é um conhecedor das normas. Da validade das normas, se elas se aplicam ou não se aplicam, no tempo, no espaço, interpretar as normas. Então isso é fazer direito, é aprender a interpretar as normas. Isso é verdade, dentro da técnica é isso mesmo. Qual é que o direito não é só isso, ele é isso determinado por um papel na sociedade que a gente vai falar já. Então, para o justnaturalismo, existe um direito, um conjunto de normas inatas, anteriores ao ordenamento posto, ao Estado. E aí a gente aprende o justnaturalismo com aquele mito de Antígona e Creonte, que o Estado falava assim, ó, está proibido enterrar os traidores de guerra. Não me lembro exatamente os termos, mas fica gravado aí já a minha ignorância. O Estado fala, ó, você não pode enterrar. E aí Antígona fala, não, eu tenho que enterrar o meu irmão porque isso é um direito sagrado, muito anterior do senhor, a autoridade estatal.
né? Então, veja, é um direito inato. Você fala, mas essa é uma ideia muito antiga, Tiago, isso não tem mais aplicação. Imagina, o justnaturalismo está muito presente na nossa vida. Quando um ordenamento prevê uma norma ilegal não, uma norma que ofende valores humanos, o justnaturalismo aparece para falar, isso aqui não rola. Ou então, o justnaturalismo é o que fundamenta os direitos humanos. Até porque não tem muito uma autoridade estatal internacional, alguns estados grandes não se submetem. E aí nos tratados internacionais vale o quê? Bom, a humanidade evoluiu até aqui, então essas são regras de convivência da humanidade, normas, sem as quais a humanidade não pode passar. É a civilização, é o conteúdo básico, o conteúdo valorativo mínimo de qualquer ordenamento. A gente chega a esse problema quando, por exemplo, surge um Estado fascista ou nazista que, com base nas normas jurídicas, vai lá e positiva uma norma, dizendo assim, olha, os gays, os comunistas e os judeus podem ser eliminados. Tem até um livro famoso da Hannah Arendt, chama Eichmann em Jerusalém. Era um burocrata que aplicava essas normas. Falava, bom, precisam ser eliminados? Quantos são? Como é que a gente vai fazer? Qual que é o prazo? Então, beleza, essa é a norma, o prazo é esse, põe tantos no trem, manda para lá, manda para outro lado, tal. Aí ele foi a julgamento em Nuremberg e ele falou, cara, eu só cumpri as normas, eu sou um funcionário, você tem que brigar com o outro. E aí o justnaturalismo está presente e forte para dizer não. Tem regras que não estão postas no ordenamento, mas que são básicas da humanidade. O Fábio Conder Comparato tem um livro que chama Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, no qual ele vai desde o início da humanidade até agora para falar o seguinte, a humanidade foi evoluindo para chegar nessas regras que são os direitos humanos. E isso é o direito, as normas. Em oposição, mas dentro da mesma estrutura de pensamento, está o normativismo justpositivista. Ele fala, eu não posso aceitar que as normas tenham qualquer conteúdo valorativo porque é relativo. Então, numa determinada época, isso vale. 20 anos depois não vale. Exemplo, o voto feminino. O casamento gay, numa determinada época não vale. Só tentava contra a natureza humana. E tem grupos sociais que até hoje pregam isso. Tá falando, ele fala, tá vendo como é relativo? Não posso usar isso como critério de validade de uma norma. Só posso ter um critério objetivo. Então ele fala, o direito é uma ordem normativa coercitiva. Então a moral é uma ordem normativa, mas não é coercitiva. Se eu romper uma regra da moral, o Estado não pode me obrigar a cumprir com aquela norma. Tem uma sanção moral, mas não tem uma sanção estatal. E aí ele explica o direito assim, em toda a comunidade, onde houver um conjunto de normas socialmente válida, num determinado tempo, num determinado espaço, ali você tem um direito. Aí ele fala assim, mesmo se essa comunidade for instaurada por um bando de salteadores. Então imagina um conjunto de bandidos, vai lá, toma aquela comunidade, fala, aqui a regra agora é essa. O Kelsen fala, bom, vamos ver. Se aquelas regras forem observadas de modo estável, minimamente estável durante o tempo, aquilo é um ordenamento jurídico. E aí a tarefa do jurista que for interpretar aquele ordenamento é verificar se é só aquela norma está precedida por uma norma superior, válida, que autorizou. Fecho esse parênteses com o seguinte, o Kelsen ele tem uma vantagem sobre o justnaturalismo, que é dar essa objetividade. Tirar dos valores e falar, como funciona essa hierarquia de normas. E ela funciona assim mesmo. Quem atua no direito, vocês devem advogar, atuar na prática, percebe que você tem que conhecer essa relação, essa hierarquia lógica. Tá certo? Que isso é o básico, é uma pirâmide. Está lá embaixo, decreto, a portaria, lei ordinária, complementar, convenções internacionais e a Constituição. Isso aqui é um sistema lógico, né? Ok. Só que ainda assim o direito é uma norma. E aí você não explica como é que surge a norma. Aí o Kelsen fala, não, é o parlamento. Mas aí a gente volta para aquele problema que eu falei. Quem inventou o uso capião?
Será que foi alguém que teve a ideia que foi o seguinte, e se a gente criar uma regra pela qual a pessoa que ficar 5 anos na cidade, num bairro, que ele fez uma ocupação urbana, ficou 5 anos morando lá, com vida própria, com ânimos de posse, sem oposição do proprietário, então ele adquire aquela propriedade? Não. O que aconteceu foi o seguinte, as pessoas ocuparam, o proprietário veio para reivindicar a propriedade, entrou com uma medida contra a posse, e aí houve uma defesa, isso evoluiu ao longo dos anos, historicamente, até chegar no usucapião. A título histórico, as ligas camponesas, que é o precursor do MST, nasceu de modo parecido. Francisco Julião, um advogado pernambucano, ele ia para as comunidades de fundo de pasto, que eram comunidades de pessoas que moravam, ocupavam a posse da terra, mas não tinham a propriedade, estavam sendo expulsas pelos grandes latifundiários que estavam expandindo a fronteira agrícola. E ele falava, tá bom, você quer tomar a propriedade dele? Você vem com um papel aqui do cartório, tal, tem a grilagem, né, que era deixar o papel na gaveta com grilo dentro, porque o cocô do grilo amarelava o papel, comia os pedacinhos, parecia que era velho. Então vinha com aquele título forjado e falava, essa terra é sua, então tá bom. Então você tem que indenizar as benfeitorias que ele fez no imóvel. A cabra, a casinha, a cerquinha, não sei o que, a plantação, custa tanto. Aí ele foi movendo esses processos. Os caras, não interessa isso, o latifundiário queria expulsar e se apropriar. Foi movendo esses processos, montou um grande movimento camponês, um dos primeiros no Brasil. Veja, a partir daí nasce o interesse diante desse conflito, esse impasse, ou seja, pela luta dos oprimidos, nasce a necessidade de regulação dos conflitos. Então o direito é um grande mediador, ele está muito relacionado com a política. Então veja, a norma do usucapião não nasceu da cabeça de ninguém, não foi inventada pelo parlamento. Foi uma relação jurídica que aconteceu na realidade. Um titular, supostamente, né, daquele título grilado, contra outro, igualmente proprietário, igualmente sujeito de direito, que falava, eu também tenho aqui benfeitorias. Então eu exijo a minha compensação. Dois proprietários em conflito, tem que resolver um terceiro acima das partes. Aí nasce uma norma para regular o conflito dos proprietários. Então, o normativismo ele não consegue explicar a origem das normas. Ele tem que recorrer ao justnaturalismo, que vai falar dos valores, da evolução da sociedade, tal. E ele continua vendo o direito como uma norma. E não vê o direito no seu movimento concreto, real. São relações sociais, independentemente das normas, pode não ter norma nenhuma, e acontece uma relação de caráter jurídico, que é esse caráter de equivalência. Outra coisa, ao dizer que direito é norma, o direito está em todas as sociedades. Para o marxismo, não vai dar para aprofundar aqui, mas o direito só existe no capitalismo, enquanto mediador social fundamental. Não é uma ideia trivial, né? Imaginar que até o nascimento do capitalismo, mas e o Código de Hammurabi? E as leis? São normas que a autoridade estatal, o poder estatal de um oligarca maior coloca para dar um verniz ideológico. Mas veja, nunca as relações sociais fundamentais não são mediadas pelo direito. Agora vamos avançar um pouco, então deixar de lado para o marxismo, que é a forma jurídica. Então a equivalência equivale à forma jurídica, que deriva da forma mercantil. Essa é a articulação estrutural que faz com que o direito se reproduza na sociedade cotidianamente. E conforme essa estrutura lógica dentro da qual os conteúdos normativos têm que existir. Não pode ter nenhuma norma jurídica, para ser jurídica,
que não esteja dentro desta forma equivalente. Mesmo a do direito penal, como a gente viu. Então todas as normas orbitam a equivalência. Eu falava isso para os meus alunos. Para entender o direito é o seguinte, lembra do átomo? Esse aqui é o núcleo, a equivalência. E orbitam a equivalência os vários conteúdos que criam situações de descrime. Por isso que o símbolo do direito, inclusive no Brasil, é a balança. Se usa a balança, porque é o equilíbrio, a equivalência. Bom, por que a forma jurídica, a forma mercantil? Porque é uma relação social básica, fundamental, que acontece e que estrutura essa sociedade de tipo capitalista. Então agora vamos falar das formas de sociedade de maneira sucinta. São quase 8, nós vamos até as 9, fazendo um intervalo. Então vamos lá. Antes do marxismo surgiu uma teoria crítica que criticou o justnaturalismo e o justpositivismo e falou o seguinte: o direito é o poder da classe dominante. E num certo sentido está correto. Nunca o direito vai contrariar efetivamente o poder da classe dominante. Ela sempre vai conseguir buscar e vai fazer com que isso aconteça, dar uma formalidade de legalidade para a sua dominação. Então mesmo uma ditadura como a de 64 no Brasil vai lá e produz um ato institucional que não está previsto numa norma superior, certo? A partir dali as normas inferiores começam a funcionar. E vocês vão perguntar como que fazia um juiz na época da ditadura, em 68 e 70. Ele tinha que interpretar as normas e falar, conforme o ato institucional, etc, etc, etc. Então apareceu essa teoria crítica dizendo, o direito é o poder da classe dominante. Mas aí o marxismo, com um autor específico que chama Pachucanes, está aqui na bibliografia do texto que eu mandei para vocês, ele fala, não é isso. Porque se a gente disser isso, nós estamos equiparando o direito à norma. E nós estamos equiparando o direito ao poder de classe. Só que poder de classe é uma coisa que sempre existiu. Só que ele sempre existiu e não necessariamente ele era jurídico. Agora, nesse tipo de sociedade, o poder de classe é jurídico. E eu vou explicar para vocês o que isso significa. Então, é uma forma específica, que só existe na sociedade de tipo capitalista. Numa sociedade pré-capitalista, o direito é uma forma restrita. É uma forma embrionária. Professor, mas eu aprendi na faculdade o direito romano. Para o marxismo, para o maior marxista brasileiro, estudioso de Pachucanes, professor Márcio Naves da Unicamp, ele escreveu um livro que chama O Direito em Marx, e um dos capítulos é O Impossível Direito Romano. Ele falou, o que a gente conhece como direito romano é uma grande construção, que nasceu lá na Idade Média, com o renascimento das cidades-estado, da burguesia dos contratos, da forma mercantil. E aí, no bojo desse renascimento, que se emprestava cores, vestes clássicas às instituições que estavam renascendo, e aí as instituições jurídicas, isso aqui vem da Roma. E a linguagem vem, só que ele falou, se você for estudar a sociedade romana de verdade, o julgamento, o direito estava imbricado com a religião, vinha um poder divino, tinha um rito, era praticamente uma oração. Não tem nada a ver com o que realmente é o direito. Sujeitos privados, munidos de pretensões, exercendo as suas pretensões autonomamente, sujeitos iguais, quando confrontam as pretensões, recorrem a um terceiro acima das partes, equivalente, capaz de reestabelecer a equivalência. Então vamos para essa estrutura. Está fazendo sentido? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer criticar? Estamos aqui para isso. Bom, falei das relações básicas da sociedade. Vamos falar de uma estrutura de uma sociedade, que é a relação básica da sociedade é a relação de produção.
Mas vai lá, o marxismo é economicista. Tudo é a economia. Produção a gente tem que imaginar em sentido amplo. No entanto, o que a gente faz? Nós temos 24 horas no dia. Vamos imaginar que a gente dorme 8 horas. Sobram 16. Nessas 16 horas, vamos imaginar que a gente trabalha 8 horas. E eu estou sendo aqui o mais generoso possível, né? Porque a gente dorme 8 e trabalha só 8. E nas 8 horas que sobram, o que a gente faz? A gente se alimenta, reproduz a família, então fica um pouco com os filhos, tal, com a família, e tem um pouco de lazer para realimentar a sua energia, e depois, fundamentalmente, o que a gente faz é trabalhar, é produzir, entendeu? Então veja, é materialista, a gente olha para a sociedade como ela realmente é. Então o fundamental é como a sociedade produz. Esse é o fundamental. Numa sociedade escravista, como ela produz? Por meio dos escravos. É assim que ela produz. Ah, mas o papel do engenheiro, sem ele era impossível construir as pirâmides. É verdade. Então é essa relação de dois polos. Aquele que detém o trabalho intelectual de concepção, organização e direção, e um outro grupo social, que é o grupo das pessoas que executam. Então as relações sociais fundamentais são essas. A de produção, que está ligada a uma relação, tem um polo superior que concebe, organiza e dirige a produção. O marxismo, e até antes dele, chama isso de divisão social do trabalho. Por que social? Porque criam grupos. Ela começou como uma divisão sexual do trabalho e depois passou a ser social. Então, pela divisão social do trabalho, o marxismo divide a sociedade da humanidade até hoje em 3 grupos. 4 tipos de sociedade. A sociedade escravista, a sociedade feudal, ou, vamos generalizar, a sociedade da servidão e a sociedade capitalista. Esses 3 tipos foram os que existiram, pelas relações sociais fundamentais. Como é no escravismo? Essa história de que o dirigente que faz o trabalho intelectual sabe fazer, não é verdade. Quem sabiam eram os escravos. Tanto que existiam escravos muito qualificados para vários tipos de serviço. É que nas atribuições fundamentais da sociedade escravista, de concepção, organização e direção, esse é um trabalho intelectual, eram exercidos pelos paterfamilias e pelos nobres. Então quem é César? César é ao mesmo tempo um proprietário de terras, um general e um senador romano. A sociedade romana produzia pela agricultura, fazia guerra para aprisionar escravos, para produzir com a agricultura e fazer aquela quantidade imensa de serviços que tinha, aquela atividade naquele império, e isso se expressava na política ali no Senado. Então veja, tem uma identidade entre a dominação econômica e a dominação política nessa sociedade. E ela é clara, as pessoas são desiguais. Um é o nobre, que detém esses meios de produção, da guerra, do trigo e da política no Senado, e o outro é o que executa, o soldado, o trabalhador do campo, o trabalhador da cidade. Outro tipo de sociedade, um pouco mais desenvolvida, é a da servidão. Você não tem propriamente o escravo, que é de propriedade do senhor, tá certo? O Brasil passou do escravismo direto para o capitalismo, para o assalariamento. Veja, o direito é impossível numa sociedade escravista. Como é que o escravo vai reivindicar qualquer coisa? Ele não é pessoa jurídica. Então, nas relações sociais fundamentais, você não tem o direito. Alguém vai falar assim, não, mas ele é escravo pelo direito de propriedade sobre ele.
Não é por isso, é pela força. Pela força e por uma ideologia oposta a isso aqui. Uma ideologia inigualitária, que diz, olha, as pessoas são desiguais. Aliás, a ideia de que as pessoas são iguais é uma novidade histórica muito recente. Tem 200 anos em mais de 2000 de humanidade. E até hoje as pessoas não aceitam essa ideia. Ela não é bem aceita. Na prática, a gente olha e fala, bom, né, até por isso a nossa revolta, né? Fala, bom, o direito diz que todos são iguais, mas as pessoas não são iguais. Na sociedade servil, o servo pertence à terra. Então pertence a uma determinada comunidade à terra. Então ali criam-se um conjunto de obrigações compulsórias. Seria como o seguinte: dos 365 dias do ano, na Corvéia, o servo trabalha, vamos lá, estou chutando aqui, 200 dias na terra do Senhor. Mais não sei quantos dias na terra da igreja. E o que sobrar ele trabalha para ele. Vocês percebem que a exploração do trabalho, que é uma parte se apropriar do trabalho da outra, é aí nítida, inclusive quantificável assim claramente, 200 dias foi para o Senhor, 50 dias para a igreja e o resto, 106 dias foi para ele, descansar e trabalhar na terra dele. Ou também dias da semana, né? Ele trabalhava segunda a sexta nas terras do Senhor, no sábado na terra dele e no domingo ele descansava, fazia trabalhos para a igreja. Resultado, a exploração do trabalho era clara, né? Trabalhava lá 5 dias, para o outro 1 dia para ele e 1 dia para a igreja. Nesse tipo de sociedade inigualitária, veja, não existe o público e o privado, que a gente está acostumado. Não existem sujeitos privados iguais, existem sujeitos desiguais. E o público não existe. O Estado é uma comunidade dos proprietários. Em Roma, do pater familias, na sociedade feudal dos nobres. Está cheio de série no Netflix, vocês podem assistir. E a maioria delas tem algum respeito por essa forma de estruturar a sociedade. Você consegue ver lá o que é isso, né? O que eu acho que é importante reter dessas formas anteriores de sociedade? A exploração econômica é, digamos assim, explícita, mas daí vem uma ideologia externa à exploração econômica e diz, olha, você tem que trabalhar mais porque você é menos, porque você é servo, você não tem sangue azul. Você não nasceu de uma família que tem conexão direta com o divino. Tanto que nas revoluções burguesas, feitas pela classe burguesa, dos burgos, das feiras, dos contratos, uma classe que fazia isso aqui. O que foi a primeira coisa que eles fizeram? Na França inventaram uma maquininha que põe o rei lá com a cabeça esticadinha assim, uma lâmina, solta uma cordinha, a lâmina desce, corta a cabeça e cai num cesto. Fazia isso num palquinho de frente para todo mundo. E fazia isso com os nobres. Uma coisa que provocava muito choque. Então eles diziam o seguinte, tá vendo? Sangue azul, vocês falam, é porque a veia é azul, ó. Igual a minha, não trabalha no sol. Não trabalha mesmo. Trabalha no escritório. Então a veia fica azul porque não trabalha no sol. Ele falava, ó, sangue azul. E aquele que pega sol, tal, não aparece a veia. Então fala, esse tem sangue vermelho. Aí os caras cortavam a cabeça para simbolizar que ó, o sangue é vermelho. Então veio uma ideologia inigualitária. E não tem relação jurídica entre as partes. E o jurídico é o equivalente. Ah, mas tem normas tradicionais. Tá bom, mas você não separa essa norma do poder de classe. Que uma hora vale, que outra hora não vale. Não é isso? O monarca, ele tem poder absoluto. Ele fala, bom, essa norma não vale mais, corta a cabeça dele. Era assim. Não tem jurídico ali, entendeu? Jurídico é justamente um terceiro acima das partes, equivalente. Talvez entre os proprietários pudesse haver alguma lógica jurídica entre eles. Mas assim, embrionária.
Vamos falar agora do tipo de sociedade, das relações fundamentais da sociedade que a gente vive, que existe há uns 200 anos e que não vai mudar tão cedo, que é a sociedade de tipo capitalista. O marxismo chama de modo de produção social capitalista. Então vejam, como é a relação entre o produtor direto e os meios de produção, o proprietário dos meios de produção no capitalismo. Vou apagar aqui. É assim, ó. Produtor direto. Trabalhador. Meios de produção / proprietário. Nas sociedades pré-capitalistas, o produtor direto pertence aos meios de produção. Ele é uma coisa de propriedade do proprietário dos meios de produção. Então, o senhor de terras no Brasil de 1600, 1700 fala: ó, eu sou proprietário da terra que começa aqui e vai até tal lugar, e de um conjunto de escravos, 100 pessoas, tal, que eu comprei assim, assado. Está aqui o título de propriedade. Então, eles são parte dos meios de produção. Para submeter, vamos colocar aqui, pré-capitalista, que é um bloco, né? Mas eu estou dando um exemplo do escravismo. Então, o produtor direto pertence aos meios de produção. Para manter essa relação de pertencimento, tem um vínculo de domínio pessoal, que é a coação mais ideologia inigualitária, que pode ser raça, origem, tribo, uma ideologia que fala: ó, tá vendo? Você é escravo porque você nasceu assim e sempre foi assim, sempre será. No capitalismo, capital, o que acontece? Por um processo histórico que não vai dar para aprofundar aqui, ocorre a separação do produtor direto perante os meios de produção. Porque aqui é o seguinte: o produtor direto pertence aos meios de produção e ao proprietário no escravismo. Pertence aos meios de produção é o seguinte: ele está na posse, ele sabe fazer. Tanto que numa sociedade escravista como a nossa aqui, até 1888, trabalhar é um demérito, é uma coisa ruim, porque isto não é uma prerrogativa de quem é proprietário. Trabalhar é uma coisa de escravos. Então, quem sabe fazer as coisas, os móveis, os serviços, as roupas, os alimentos, o vestuário, construir a casa, plantar a plantação, colher, cuidar dos animais, assentar a estrada, encilhar o cavalo, transportar, tudo. Quem sabe fazer? O produtor direto, que vai lá e executa. Então ele tem esse conhecimento. No modo de produção capitalista acontece a separação do produtor direto. Ele é expropriado e desconectado de qualquer relação com o proprietário. Então, a imagem, se pudesse olhar no Google Earth, a passagem do modo de produção pré-capitalista pro capitalismo é a cidade. Começa a surgir uma cidade. Porque no campo, o trabalhador pertence ao proprietário, até hoje é um pouco assim. Por mais que tenha lá a carteira assinada, isso nunca pegou no campo. Ele é expropriado, expulso para a cidade. O que ele tem na cidade? Como é que faz para viver na cidade? Como é que eu compro alguma coisa? Como é que eu me alimento? Como é que eu durmo? Como é que eu me visto? Eu tenho que comprar.
E para eu ter dinheiro? Tem algum lugar para eu plantar alguma coisa? Não. Eu tenho que vender a minha força de trabalho para um proprietário de meios de produção que vai me pagar um valor, e com esse valor eu consigo acessar os bens necessários à minha existência. Essa é a relação social fundamental que nós vamos estudar aqui, que é o assalariamento, que é uma forma jurídica, uma forma mercantil. Então se passa essa grande transformação que não vai dar para aprofundar aqui, que é a expropriação do produtor direto, tira dele todos os bens, tira a terra. Na Inglaterra eles faziam o quê? Cercavam os campos, expulsavam os camponeses, eles iam para a cidade. E aí nos campos, ao invés de um monte de camponeses produzindo várias coisas, eles produziam ovelha, lã, para alimentar a indústria têxtil. Aquela massa foi para a cidade virar operário na fábrica. Do outro lado, no polo dos proprietários, começa um processo de concentração, e a classe que vivia das mercadorias vai se enriquecendo, se fortalecendo, concentrando o capital. E aí surge essa separação básica. De um lado, produtor direto, totalmente despojado dos meios de produção. Ele só é proprietário de uma coisa: ele próprio, ou a força de trabalho. E do outro lado, o proprietário dos meios de produção. Ah, mas que fixação vocês têm por meios de produção? Não é assim. Na sociedade cada um pode começar o seu negócio. Vai nessa. É tudo em massa, né? É uma sociedade gigantesca. Tudo que a gente imaginar é produzido em massa, com grande capital investido. Então é uma sociedade industrial. Ah, mas não tem o discurso do pós-industrial e tal. Nenhuma startup, nenhuma pequena empresa, nenhum pequeno negócio consegue dar conta da massa de produção, dos PIBs de todos os países e dos principais deles, de produção de alimentos, de bebidas, de vestuário, de energia e de tantas coisas que o capitalismo produz. Tem uma contradição aqui: o capitalismo desenvolve as forças produtivas, a capacidade de produzir da sociedade, muito, mas ele vai cada vez mais concentrando a propriedade sobre elas. Isso é outro assunto para aprofundar, mas vamos pensar aqui nessa relação social fundamental. Então o produtor direto está totalmente despojado dos meios de produção e livre. Ele não é propriedade de ninguém, ele é propriedade dele próprio. Do outro lado você tem um proprietário dos meios de produção, que é a forma pela qual, com a técnica mais avançada que a Revolução Industrial permitiu, se produz tudo que existe na sociedade. Então o nosso transporte é industrial, a gente vem de metrô, vem de ônibus, ou mesmo que seja de carro, os carros são produzidos na indústria. Ninguém está indo de bicicleta para o trabalho, embora seja legal essa possibilidade. O que a gente come é uma indústria de alimentos, é uma indústria gigantesca, é a agroindústria. O que a gente veste, não precisa nem falar, e que dirá da tecnologia que está na nossa vida aí o tempo inteiro, né? A gente não vê, é algo invisível, mas a cadeia industrial. Eu tinha um professor que dava aula da colher. Ele pegava uma colher e falava de ferro, né? Como é que isso chegou até aqui? Ele falou: isso nos conecta com o mundo inteiro. Por quê? Para esse ferro chegar até aqui. Fala: não, mas o ferro é brasileiro. Tá bom, foi tirado do solo brasileiro, foi para uma siderúrgica, tal, extraiu, criou a chapa de ferro, aí foi para uma outra empresa que criou a liga metálica, foi para uma metalúrgica que fez tudo aqui no Brasil. Tá bom, mas e a máquina que é usada na siderúrgica? Ah, essa veio, sei lá, da Inglaterra, veio da Alemanha, veio da China. Tá bom, já nos conectou. E tem mais, ela veio aonde? Veio num navio. E o navio, e aí vai. E nos relacionava com o mundo inteiro, que é uma imensa cadeia de mercadorias. A indústria é uma cadeia industrial, cada peça é produzida por uma unidade autônoma, e todas essas unidades autônomas são conectadas por contratos.
E a relação social fundamental, quando o produtor direto está separado dos meios de produção, ele se conecta por meio de um contrato, certo? Aí é que entra o direito como mediador fundamental da sociedade. O contrato é uma troca mercantil. Ele é a expressão de uma troca mercantil. Só aprofundar isso, a gente já vai para o intervalo. Vamos imaginar uma situação absurda. Chega um povo conquistador no outro e fala assim, ó, me dê todas as suas riquezas ou eu destruo vocês. Eu posso chamar isso de um contrato? Não, né? Eu estou impondo a coação, impondo a minha vontade. E o outro pode falar, tá bom, eu aceito. A bolsa ou a vida? O bandido fez um contrato? Não. Ele exerceu a coação. Né? O contrato é justamente quando é um encontro de vontades, não é isso? Então aqui, a relação social começa a se dar através do contrato. Ocorre que o produtor direto, como ele não tem mais como viver, está na cidade, ele precisa vender a sua força de trabalho para adquirir os bens necessários a se alimentar, vestir, ter um teto. Ele é economicamente coagido de modo difuso e invisível a vender a sua força de trabalho. Ah, não, a sociedade diz, não, você pode ter propriedade. Tá bom, o fato é que isso é pretérito, a gente herdou isso, entendeu? Não tem. E mesmo os que têm, pela própria concorrência econômica, o processo vai concentrando, vai progressivamente pauperizando. E mais, lembra que eu falei que o servo e o escravo detinham o conhecimento de como fazer? O capitalismo é exatamente o processo de pegar esse conhecimento e colocar nos meios de produção. Então tudo que a gente vê, a tecnologia é a incorporação do saber fazer e do transformar o processo produtivo num processo em que qualquer pessoa possa fazer. Veja, não tem escola, nem sequer é necessário que exista escola e escolaridade de massa numa sociedade industrial. O serviço a gente aprende no serviço. Ninguém precisa ensinar. Você aprende em uma semana, porque a tecnologia está toda incorporada no processo objetivo. Mesmo vamos imaginar, eu trabalho numa coisa que não tem tecnologia. Tá bom, você chega lá, o processo está em funcionamento, objetivamente, você não precisa inventar nada. E as regras fazem a coisa funcionar nos trilhos, entendeu? Você coopera com todo mundo, você faz isso aqui, o outro faz aquilo, outro. É um processo objetivo. E o trabalhador se soma, aprende nesse processo e ele sai livremente. Então veja, é uma coação difusa, os trabalhadores concorrem entre si. E ele vai progressivamente perdendo o saber fazer. Dê um exemplo. O pão que a gente come todo dia. O padeiro sabe fazer, a mão dele é boa para fazer o pão. O que o capitalismo faz? E que tem um aspecto positivo, porque aumenta a produtividade. Ele pega o conhecimento do melhor padeiro, pega as quantidades, fala, bom, são esses ingredientes? São essas proporções? Não, mas tem que ter um jeito, um tempo, então tá bom. Põe lá numa máquina que dá uma amassadinha, dá um tempo. Então, resultado. Os ingredientes chegam, os insumos, põe na máquina, uma indústria produz os insumos, põe na máquina, uma indústria produz a máquina, liga na energia, aperta o botão, ela mistura os ingredientes, deixa o tempo, assa o pão, sai o forno, acabou. Aquele padeiro que tinha um poder de falar assim, não, eu não trabalho por menos de tanto, porque eu faço o melhor pão aqui da região, o capitalismo incorporou na máquina e é capaz de produzir uma quantidade absurda de pão muito mais barato que qualquer um, inclusive eu que não sei fazer pão, que minha mão é péssima para cozinhar, posso chegar lá, aprendo em meia hora como é que opera a máquina. Não, você pega os insumos, põe aqui, liga, sai o pãozinho lá. Então veja, o produtor direto foi extraído dos meios de produção e da posse, do conhecimento dos meios de produção. O que acontece? A coação sai das relações sociais fundamentais. Um capitalista jamais
pode fazer o seguinte, ó, você não vai trabalhar para mim, eu vou chamar a polícia para ir na sua casa, pegar você na paulada e levar para trabalhar para mim. Não pode. Quando eu comecei a advogar assim, tem uma disposição na CLT, no contrato temporário, que fala assim, ó, se o trabalhador rompeu o contrato temporário antes do prazo, ele tem que indenizar o patrão. Aí uma trabalhadora me ligou e falou assim, doutor, eu tenho que indenizar, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho que ficar trabalhando? Aí eu li a disposição e falei, ó, acho que tem, né, senão tem que indenizar. Aí falei que o Gebrinho, o sócio que me ensinava, ele falou, cara, depois da Lei Áurea, ninguém é obrigado a trabalhar. E aí eu liguei e falei, ó, não. Mas pode cobrar a indenização? Aí a jurisprudência falou, ó, descontando das tuas verbas decisórias, pode cobrar, pode mover uma ação contra você para cobrar, mas a gente não tem conhecimento disso. Ah, beleza. Quer dizer, nunca acontece. Mas você vê, não pode. Né? Da mesma maneira, o trabalhador não tem direito ao emprego. Então a coação saiu das relações sociais fundamentais. Com isso, essa separação gerou uma separação fundamental na sociedade entre a exploração econômica, que acontece silenciosa, impessoal, entre contratos. Eu vou explicar como que no contrato de trabalho tem exploração do trabalho, mesmo se pagar todos os direitos. Mesmo se pagar um excelente salário, tem exploração, que é o seguinte, pegar uma parte do trabalho e não pagar a outra. Mas a separação gera o seguinte, se eu tirei a coação das relações sociais fundamentais, para onde elas foram? A coação foi monopolizada pelo Estado, nasceu a esfera pública. Então veja, como isso corresponde ao inverso da sociedade pré-capitalista, nela a coação é exercida pelos agentes privados. O juiz é o próprio proprietário de terras. Não existia polícia, existia a milícia dele. O rei reúne os exércitos. Quem leu os Três Mosqueteiros? Então o conde tem uma guarda, o outro tem outra guarda, ele reúne esse conjunto. O nascimento de um exército nacional de recrutamento obrigatório, meritocrático, é produto das revoluções burguesas, só depois da Revolução Francesa. Então essa separação faz isso, ela cria um Estado, ela cria exploração na relação econômica, sujeitos privados que se relacionam por contratos livremente e ela joga a coação para o Estado. Então, o Estado acima das partes. Por que a forma mercantil cria a forma jurídica de conteúdo jurídico e contratual? Porque, veja, vamos imaginar povos inimigos, estão em guerra, mas eles mantêm o comércio, como sempre aconteceu, inclusive nas guerras recentes. Eu posso estar em guerra com aquele povo, mas se eu aceito trocar a mercadoria com ele e não aproprio, primeiro eu abri mão de me apropriar, abri mão de usar a força e aceitei o seguinte: se você topar o preço tal, eu topo entregar determinada quantidade de mercadoria. Ao fazer isso, eu posso achar aquele povo o cocô do cavalo do bandido, alguém que precisa ser escravizado. No entanto, quando eu fiz a troca, independente do que eu acredito sobre aquelas pessoas, eu me coloquei nessa relação como alguém em pé de igualdade, que reconheço que a minha mercadoria vale o que ele propõe a pagar. Vamos imaginar que eu estou trocando duas coisas, que uma quantidade da minha mercadoria, vamos imaginar trigo, eu estou trocando por animais. Então, uma determinada quantidade de sacas de trigo corresponde a um determinado rebanho, em propriedades diferentes, ali em quantidades diferentes, mas elas equivalem, né? Então eu estou trocando. Se eu estou trocando e as mercadorias equivalem, elas têm uma certa igualdade, e eu estou trocando porque eu quero, e ele também, se ele falar, não quero o negócio, não acontece o negócio. Não é assim na troca mercantil? Então, veja, essa equivalência das mercadorias se transmite para os proprietários. Por isso que não é uma ideia, uma norma que criou que todos são iguais, livres, não. É uma relação que acontece na realidade.
de modo embrionário nas sociedades pré-capitalistas, mas no comércio, na burguesia, que vive nos burgos, que são as cidades, as feiras onde acontecem as trocas mercantis. Por isso que ela tem essa ideologia da igualdade. Não que ela acha que as pessoas têm que ser, não é isso. Inclusive, ela sempre no comércio, ela acha que o outro é um trouxa. Mas a relação ali no comércio põe a igualdade. Concretamente. E a liberdade, porque eu só faço o negócio se eu quiser e a outra parte também. Faz sentido isso? Então aí é que está, por isso que o direito é uma coisa que acontece na realidade, na troca mercantil. Agora vamos falar um pouco de troca mercantil, isso é interessantíssimo. Porque não se faz mais escambo, né? Uma mercadoria por outra. É mediado pelo dinheiro. Mas quem é o dinheiro? Ele é mágico, né? Você olha e fala, nossa, isso aqui me dá acesso a todas as mercadorias. É o que eu quiser. Beleza. O Mano Brown fala, em São Paulo Deus é uma nota de 100. Você pode ter o que você quiser, né, com isso. O que acontece? Como é o nome do dinheiro na Inglaterra? Que é o berço do capitalismo. Como é o nome do dinheiro lá, a moeda? Pound. Libra, perfeito. Pound. É uma medida de peso, não é? Sim. Equivale a ser um quilo aqui. E por que uma medida de peso? Tem uma razão. Que era uma libra de um determinado metal. Valioso. E por ser fracionável, então eu tenho metade, eu não sei quais são as frações da libra, penny, né? Por ser fracionável, eu podia quantificar. Porque o que é uma troca mercantil? Vamos imaginar que eu estou trocando... Como é que eu fazia? 2 paletós que eu sou... 2 ternos. Eu sou alfaiate profissional, vivo disso. Não, mentira, é só um exemplo. 2 ternos, eu estou trocando por um aparelho celular. Esse já é o Marx, viu, gente? Estudando a relação social fundamental do capitalismo para explicar como é que funciona. E aí ele se depara com um problema da época dele, que os cientistas econômicos, os economistas políticos da época não conseguiam explicar de onde vinha o lucro. Ele falou, eu vou explicar de onde vem. Vai estudar, né, primeiro. Então eu troco 2 ternos por um aparelho celular. Eu acho que vale isso, né? Se eu for comprar um terno, deve custar o quê? Uns R$500. Um aparelho celular 1.000. Vamos chutar, né? Só que aí eu sou alfaiate, tô com preguiça de ir no banco, o outro lado tem um aparelho celular. Falou, vamos trocar? Você topa? Falou, o celular já não me serve mais, tem um mais moderno, agora 2 ternos, feito aí ó, na mão pelo alfaiate. Ô, cara, tira as medidas e tal, beleza? Fechou. 2 ternos por um aparelho celular. Foi uma troca, né? Mas assim, o aparelho celular não. Talvez eu quero acho que uma bicicleta, que agora tem uma ciclofaixa na frente da minha casa. E aparelho celular enche o saco, isso aí eu uso telefone fixo mesmo, eu sou alfaiate das antigas e me interessaria uma magrela para dar uma pedalada. Então vai, 2 ternos por uma magrela, uma bike. Não, pensando bem, acho que eu estou em dúvida, eu vou fazer uma festa, uma festança grande, aí minha filha vai casar e tal, vou pegar 100 kg de carne. Será que é isso? E assim, gente, eu posso sucessivamente ir colocando diferentes proporções de determinadas coisas que equivalem. E aí, como as trocas foram ficando complexas numa sociedade mercantil, urbana, e eu não podia na feira ficar trocando uma coisa por outra até chegar no que eu queria, se criou uma mercadoria equivalente geral. Opa, essa palavra me interessa. Equivalente, que é o dinheiro, com o qual eu troco todas as outras, numa determinada proporção. Então, quanto vale 2 ternos?
R$1.000, 1.000 dinheiros. Um aparelho celular, 1.000 dinheiros. Uma bicicleta, idem. Ah, mas eu só tenho 500 dinheiros. Tá bom, você compra 50 quilos de carne. Você percebe que agora viabilizou a troca? Agilizou? E quem é o dinheiro? Era uma mercadoria no início, um metal. Precioso, difícil de conseguir e fracionável. Entendeu? Então aqui, 1.000, vamos imaginar que era uma grande moeda e 50 era uma moeda que era metade do peso. Então vamos imaginar que aqui era 1 libra. E estou chutando tudo, viu? É só um exemplo aqui, não sei se está fazendo sentido também. Está dando materialidade. E aqui, 0,5 libra. Isso aqui é a nossa moedinha. Só pega uma moeda de 50 centavos, você vai reparar que ela é toda tracejada em volta. O Marx explica isso também lá no Capital. Ele fala que acontecia, as pessoas pegavam, e como isso aqui é uma mercadoria, tem valor, pegavam uma lixinha, ia num copinho e dava uma lixadinha em cada moeda que passava, para ir acumulando ali um pozinho e tal, que é dinheiro. E as moedas iam, conforme circulando, sumindo. Aí o Estado, que era o responsável, o terceiro acima das partes, que estão lá no conflito, que precisam de alguém para resolver, são iguais, e aí eu elejo um terceiro para resolver os conflitos ali na feira. Ó, o peixe, 3 dias de validade. No terceiro dia o Estado passa e os particulares concordam, e eu vendo peixe, eu quero que isso aconteça porque o meu peixe é fresco. O Estado passa e faz um corte no peixe. Então, falou, ó, isso aqui tem 3 dias, tem que vender mais barato. Então não, o Estado é um terceiro acima das partes. Ele que cunha o dinheiro, ele vai lá e faz na cunhagem, ou seja, na metalurgia da moeda, ele cria esse tracejado para, se tiver gasto, falar, ó, não vale. Mas antigamente havia essa relação entre o dinheiro e uma mercadoria de valor. Isto perdurou até 1973, que era o padrão dólar-euro. Depois isso foi quebrado e hoje o dinheiro não tem lastro. Nossa, que ideia maluca. É assim mesmo. É o Estado que garante as trocas, tá certo? Então não tem lastro, não é mais uma mercadoria, é um título de papel. Mas ele é socialmente válido naquela comunidade de trocas. Beleza? É um equivalente então a todas as mercadorias. Vamos voltar aqui para a nossa troca primeira, o terno pelo aparelho celular. Vamos explorar filosoficamente, cientificamente esse ato de troca entre um alfaiate e um jovem da Santa Efigênia que tem um aparelho celular. Não se sabe a procedência. Quando eu troco duas coisas, vamos olhar essas coisas materialmente. São coisas materialmente bem diferentes, não é isso? Para comparar. Uma coisa é feita de pano e a outra coisa é feita de tecnologia. De metal, de silicato, de um monte de material lá. E mais, além de serem coisas materialmente distintas, elas estão em proporções diferentes de uma e de outra. Então aqui são duas e aqui uma. Estou dizendo que isso aqui vale mais que isso, né? Que é a unidade disso. Só que se eu colocar 2 aqui, elas equivalem, né? Tanto que a troca aconteceu. E você fala, não, esse exemplo está muito irreal, tá bom, vamos botar em dinheiro. Com os mesmos R$1.000 eu compro 2 ternos e compro um aparelho celular. Então se eu estou dizendo que duas coisas concretamente distintas, em proporções distintas, se equivalem, é porque eu estou dizendo que elas têm alguma coisa em comum que as iguala. Não. O que é isso? É a quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir uma e outra. Então é isso que eu estou trocando em cada coisa que acontece. Então o valor das coisas, não foi o Marx que disse isso, foram os economistas anteriores a ele. É dado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir.
E aí são variações 1000, né? Influem vários fatores, mas esse aqui é o fundamental. A economia clássica dizia o seguinte: o lucro vem da capacidade de você comprar na baixa, vender na alta, vem das trocas. O Marx falou: ó, não dá. Não, Marx não, os economistas anteriores a ele, o Smith e o Ricardo, falaram: não dá. Por quê? Todo mundo que compra numa sociedade de trocas também vende. Então não dá para você falar que o lucro vem da constante enganação de uns pelos outros. Não vem daí. Aí vieram os fisiocratas, outra linha de economistas, e falaram assim: não, vem da terra. Porque eu vejo que você põe a semente lá, ela produz a riqueza. E aí nessa época, pessoal, os estados queriam conquistar terras. Inclusive nós aqui embaixo fomos conquistados nessa crença de que a terra era a riqueza. Aí depois veio uma outra linha de economistas e falou: não, a riqueza vem disso aqui, ó. Que esse material aqui precioso, com ele eu consigo comprar todas as mercadorias, é o mercantilismo. Aí os economistas clássicos falaram: cara, mas isso aqui no fundo é uma mercadoria também. Só que ela é equivalente geral, antes era o sal. Até daí vem a expressão salário, que era, os soldados romanos eram pagos com sal, que com sal ele conseguia ir na feira, falou: ó, meio quilo de sal aí dá para comprar, sei lá o que e tal. Então os economistas chegaram à conclusão seguinte: não, a riqueza vem do trabalho. Quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir. E aí eles falaram assim: bom, o lucro então vem do trabalho do capitalista, do proprietário dos meios de produção. Aí que entra o Marx na história. Antes de entrar no Marx, ficou claro aqui que na troca mercantil as próprias coisas são igualadas, trocadas de maneira equivalente. Então quando eu estou fazendo uma troca correta, ninguém está sendo lesado, tá certo? Nesse contrato aqui de troca, que é compra e venda, eu estou comprando um aparelho de celular e estou vendendo um terno, 2 ternos. O outro está me vendendo um aparelho de celular e comprando 2 ternos. Você percebe que aqui ninguém está sendo enganado? Que essa troca só acontece se os dois quiserem, e que para os dois quererem precisam de uma vontade livre e desimpedida, que eles precisam ser sujeitos capazes e que não pode ter vício de consentimento. Você sabe que são 2 ternos assim, assim, assado, sei. Você sabe que é um aparelho, sei. Tem vontade, tenho. Você percebe que todos os atributos jurídicos da célula fundamental do direito, que não é a norma, mas é o sujeito de direito, está presente aqui na troca mercantil, independentemente da ideia de uma norma, dessa pessoa achar que a outra é igual a ela, que a outra é livre. Não. É uma ideia que é posta concretamente na realidade. É uma abstração real. Uma abstração real. É um conceito esse. Então, a equivalência é posta aqui. Se são pessoas privadas e equivalentes e não tem relação de coação entre elas, nas relações sociais fundamentais, isso se dá na forma do contrato de trabalho. E a coação é extraída das relações sociais fundamentais. É por isso que as primeiras teorias sobre o Estado, como chamam? Teorias do contrato social. Então eu sou um sujeito livre, privado, igual aos demais. Todos os homens nascem iguais em direitos. Não diz assim o justnaturalismo? E aí eu abro mão de um pouco da minha liberdade quando entro num contrato social com toda a sociedade e aceito as normas estatais. Gente, é casual que a teoria principal surgida, não foi ninguém hoje que inventou, quando ela surgiu mesmo, entre os contratualistas, Rousseau, Locke, etc., chama teoria do contrato social. Não é por acaso, é porque a relação social fundamental dessa sociedade é o contrato. E essa sociedade passa inteira a ser regulada pelo direito, que é uma lógica
uma forma social posta concretamente pelas relações que acontecem normalmente nessa sociedade. E a partir do momento em que a sociedade, que o comércio, a troca não é mais uma coisa que acontece nos burgos, mas toda a produção da vida social, de quando eu acordo a quando eu vou dormir, de quando o mundo dorme e quando o mundo acorda, é feita por meio da conexão de uma massa de trabalhadores a um processo produtivo coletivo, porém de propriedade, cujos meios de produção são de propriedade de um conjunto de proprietários, e essa massa se conecta a esse processo produtivo por meio de um contrato. Você percebe que a partir daí faz sentido que o direito seja a mediação social fundamental, que o Estado seja o resultado de um contrato social, que o Estado seja separado dos entes privados. Nasceu a ideia de privado e de público. Então eu tenho a minha vida econômica privada, a minha liberdade natural até, surgiu isso naturalmente, porque nas trocas ali isso acontecia concretamente. E aí eu tenho um Estado para o qual eu cedo uma parte da minha liberdade, mas o acordo principal é ele não interferir, ou interferir o mínimo possível. A gente não aprende que os direitos de primeira dimensão são, ou geração, né, na teoria anterior, são os direitos negativos contra esse Estado. Então assim nasce essa conformação, essa mediação social fundamental. Ela está ligada a essas relações fundamentais de produção, que é uma massa de produtores diretos que se conecta ao processo produtivo por meio de um contrato. E o processo produtivo também é dividido entre entidades proprietárias de frações dos meios de produção que se conectam por contratos. Então vamos pegar o nosso dia a dia. Eu moro numa casa que foi construída por uma grande construtora, porque eu não tenho capacidade de construir um prédio na cidade. E aí com ela eu firmo um contrato. Ah, mas não dá para chegar e comprar de uma vez. Sem problema, a Caixa financia para você. Então é um outro contrato. E aí eu vou trabalhar e pagar isso. Bom, tenho a minha moradia garantida. Acordo, vou na minha geladeira, pego o meu café da manhã, que foi todo produzido também por outras empresas para as quais trabalhadores produtores diretos vão lá e produzem. Eu compro uma manteiga de uma determinada fábrica, uma determinada empresa. Eu tenho certeza que se eu comprar essa manteiga hoje, aqui em São Paulo, ou no interior, ou na praia, ou em outra cidade, ela vai ter, pode até ter uma variaçãozinha de sabor, mas o preço é parecido, a embalagem é a mesma, o produto é o mesmo. Então é uma empresa cujo saber fazer foi concentrado nos meios de produção, e onde ela estiver, ela vai contratar trabalhadores que vão lá operar as máquinas para a coisa acontecer, e aquilo chega lá na minha geladeira e eu pago com uma determinada quantidade de trabalho. Ah, eu preciso entregar a outras mercadorias. Não, eu troco por dinheiro, porque nós estamos na sociedade produtora de mercadorias, por meio de contratos. Então quando eu fui no supermercado, comprei, passei meu cartão, me deu um recibo, eu fiz um contrato de compra e eles de venda. Aí eu pego o metrô para ir trabalhar. O metrô é uma grande meio de produção de locomoção. E assim sucessivamente. Veja que são unidades autônomas que concentram os meios de produção. Cada uma é uma empresa, a que construiu, a que financiou, a que me transportou. E o metrô, por sua vez, trabalho nos sindicatos metroviários, por isso a propaganda, o merchan, por sua vez contrata um monte de empresa que faz a manutenção, que faz a limpeza, que faz a segurança, que faz a logística, etc, etc, etc. Chego no meu trabalho e também no qual eu vou lá prestar o trabalho durante X horas, recebo um determinado salário e aí pago todas essas outras coisas. E alguém vai dizer, bom, qual é a injustiça nisso? Onde é que está a exploração do trabalho nisso? Cada um está fazendo o seu trabalho. O proprietário da construtora fez o dele, que é construir um prédio. O do banco fez o dele, que é emprestar dinheiro. E você fez o seu, que é trabalhar na fábrica de manteiga. Beleza, tudo certo.